Otamboli mingi, opekisi bambongo mingi, okeba nzela mingi, mais conseil na kopesa o mama. En tout cas na centre ya papa Alphonse landa traitement na yo tina suka ba mama kokata te yaka na centre traditionnel et pas il y a papa Alfonso okomona kina ekopesa na bomoto na yo. Yango na lubine yo. Yuka maladi ya jo saliseko yo. Ansiedade, hemorroide, fraqueza sexual e prostática, dor de dente, dor de bexiga, reumatismo e outras doenças. Ngayo nazaki na nya munene. Tokangaki na hôpital belé, nazaki solution te. Maintenant papa Alphonse, nazui traitement bien et si les papa Alphonse, yende mutasimi masolo. Izande likamba likasa. Docteur Alphonse. Klebowa. Docteur Alphonse. Klebowa. Batika yo. Lisungi na yo na nzete pe na matiti na lokasa na centre traditionnel naturel papa Alphonse. 3 ans na libanga soki nazwi mibimangaka tant tokutana papa Alphonse tosangani na mobali na ngai nazwi traitement ndenge elongo bani nazwi zemi na 2011 na boti mwana ngai yeyo mwana ngai aza na 3 ans. Centre traditionnel natural Docteur Alphonse. Nayaki mpona lokolo awa pa ya papa Alphonse lokolo oyo etundisaka ngai mingi natamboli bisika misato mais tout temps ese repetaka kaka tito ye awa epai ya papa Alphonse naza na pashi ya maladi ya mino mama nanga mutu ameminga awa po shi tomoni deja ke amemaki deja mwana mosusu shimba boyoki bango balobi artiste basi balobi ba star balobi pe ba confirmer kasi babosani eloko moko oyo ezali adresse eza nini ojainda damakesha ndeko komitungisa te soki outi imbonde oleki kaka wenza areyo okiti juste na banko befia kati saka strada otobengaka prince direction liboso ekota mosquée balabala ya liboso omoni centre ya Docteur Alphonse bongo soko outi kuka komitungisa te kite kaka na befeya tango okiti na befeya kota kaka na direction na mosquée balabala ya liboso nde omoni centre ya Docteur Alphonse ndeko soki po bungi benga na banimero zana benga dokoto la solo numéro wana ye moko mta yambaka biro te ye moko ayambaka po ye yebi maladi pe yebi ye azali dokoto la solo le number 1 d'Angola na minute oyo akangi papa Kingandi mama Kingandi abeti bango klebowa. Shalom, a paz do Senhor, povo de Deus. Et merci beaucoup na ba maman, ba papa, ba leki, ba ndeko bino nyonso boza kotirer ba intention na bino liboso na ba écran na bino. E muito obrigado aos papais, mamães, irmãos e irmãs que têm acompanhado sempre as nossas palestras a partir das nossas telas televisivas. E hoje queremos repetir de novo aquilo que nós chamamos hemorroide. Mas só hemorroide. Falando da hemorroide. Falamos sobre a hemorroide aos pais. En général. No geral. Mais si vous avez hemorroïde et pas il y a ba maman. Agora vamos a falar sobre a hemorroide nas mulheres. Et ça maladie dangereux, très dangereux. É uma doença muito perigosa. Et on a battu mort subite, comprendre hémorroïde. E vocês não entendem, as pessoas estão tendo morte súbita, sem entender porque que ela morreu, afinal está morrendo de hemorroide. Alors, sans plus tarder, sem mais demora, hémorroïde, définition dans les années. A definição de hemorroide, o que é? Et a définition hémorroïde. Definição da hemorroide. Hémorroïde, c'est une dilatation ou inflammation des veines au niveau des rectum. É uma inflamação ao nível do ânus. Ce qui va le dilatation. Se dizer inflamações. Dilatation, c'est-à-dire inflammation ou bien micoussa no niveau de l'anus. E falando da inflamação, quer dizer comichão, tendo aquelas pequenas varicela no nível do ânus. E muitos sabem que a hemorroide é isso e aquilo, também não podemos condená-los. Même na Europe. Até na Europa, Asie, États-Unis, partout. Ásia, América, em todos os lados. Les Africains surtout.
principalement os africanos. bayebika hémorroïde soki babengi hémorroïde cela veut dire que ou bien ozosala basele ya makasi ou bien nyonso ebimi libanda ou bien nyonso eza libanda ou bien ozosala mikongo mpasi nde bayebi ke eza hémorroïde. E quando se fala da hemorroide, as pessoas vão se basear no simplesmente nas pequenas razões que é dor de costela, inflamações no ano, feridas no ano e fezes seca. Ok, bozala bino mpe na tort te. Também tem pouco de razão, mais mpona koajouter lisusu, mas para ajudar mais, hémorroïde deuxième définition ya docteur. a segunda definição do Dr. Afonso Lumano. Hémorroïde c'est l'inflammation. Et ce sont de plaies, toutes sortes de plaies qui se trouvent dedans du corps de humain. Hemorroide é todo tipo de ferida que se encontra dentro do corpo humano. Soki nalobi bapota nyonso oyo ezokutana na kati ya nzoto yango nde ezobengama hémorroïde. Dizendo muito melhor para a compreensão de todos, toda a ferida que se encontra dentro do corpo humano chamamos ela hemorroide. E bakozi nini oyo esalaka ke biloko wana eparete bapota bainflammation na miso nyonso eparete bakozi nini esalaka bo. Quais são as causas que fazem com que as feridas e inflamações apareçam no seu ânus? Premièrement toza na bakozi oyo ezali normal. Primeiramente temos as causas normais. E bakozi yango ezali nini? Quais são essas causas? Eza baaliment biloko ya kolia. Primeiramente é o alimento. Yo moto oliaka biloko olinga kosoigne te. Você que gosta de comer e não trata muito bem dos seus alimentos. Biloko na yo osukolaka yango bien te. Você não lava o seu alimento. Biloko na yo olinga kotetenir te kotala banzete mabanga biloko asede soki eza na biloko na yo kotala yango te kopona. E você não faz controle do seu alimento, come assim anauticamente. Kolia biloko ya kokauka. Comendo comidas secas. Par exemple, tobengi bakwanga. Por exemplo, kwanga. Tobengi bamapa. Pão. Tobengi bamikuwa. Ossos. Tozana babiloko ebele oyo oyebi ke biloko eza ya kokauka. E existem muitas coisas que vocês sabem que são coisas secas. Biloko oyo ezali makasi. E alimentos que são bastante duros. Biloko oyo ezali même ba dessert après. Ou alimentos que não têm acompanhamento depois. Biloko ensemble nyonso yango nini ezali bacause oyo epesaka hémorroïde. O conjunto de tudo isso são as causas que levam a pessoa a ter hemorroide. Segunda causa, ezali ba position assise prolongée. São posições de sentar prolongadas. A position assise wana. Essas posições de sentar, tozwaka mo mingi na ba mama oyo baza ba tailleur. Nós temos essa posição de sentar ao longo tempo nas mamães que são costureiras. Toza lisusu na ba mama oyo bazali ba infirmière, ba mama oyo bazali ba secrétaire, ba mama oyo bazali na facture, basaka ba fatura nyonso wana. E as mamães também que fazem a enfermagem, as mamães que fazem atendimento nos armazéns, nas lojas, as mamães que trabalham no banco, tudo isso aí também, por posição de sentar longo tempo, causa hemorroide. Alors, a posição, essas outras posições, biloko nyonso wana, tudo isto, yango ne mutu etoyeba koyeba mo sikoyo ke mutu soki aza kosala biloko wana cela veut dire aza na hemorroide. E quando a pessoa vai começar a sentir, se manifestar essas coisas, quer dizer que essa pessoa já tem sintomas de hemorroide. Ok, se mutu azo respecter ba cause wana te. E se a pessoa não respeita essas causas, yango wana sikoyo tokobenga mo sikoyo ba symptôme nini ekolakisa ke mutu oyo azo respecter ba cause wana te sikoyo symptôme nini elakisa ke aza na hemorroide. E quando a pessoa não respeita essas causas, quais são os sintomas que você pode detectar que essa pessoa tem hemorroide? E na kati ya cause wana tobakisi susu. E dentro daquela causa apresentamos mais uma causa. Bato basalaka rapport sexuel tout le temps. As pessoas que têm relação sexual em todo momento. Donc, monga nyonso osala rapport sexuel. As pessoas que têm apetite sexual prolongada. Donc, on babenga plier à la sexualité. Quer dizer, aquilo é prolongar na sexualidade. C'est-à-dire, osa habitude ao sexo exabiete maman. Todo o tempo, todo momento de fazer sexo, apetite sexual. Nyonso ezaka ere ya osukola te. Toda hora não é hora de tomar banho. Nyonso ezaka ere ya kolia te. Nem toda hora é para comer. Comme la Bible dit, como a Bíblia diz, chaque chose a son temps. Cada coisa tem o seu tempo. Nzambe aza nzambe ya ordre. Deus é Deus de disciplina e ordem.
aza nzambe ya désordre te. Não é Deus de desordem. Cela veut dire oyo nyonso oyo ozosala kombo na mo résultat okobuka. Quer dizer, tudo que você faz hoje, o seu nome, o resultado, vai recolher amanhã. Et tant ozovanda baprolonger, E quando você senta há um longo tempo, ndenge ozosala rapport sexuel ere nyonso, vai em relação sexual toda hora, ozolia biloko ya makasi, comendo alimentos rijos, nyonso wana ezosala bapota na kati ya libumu. tudo isso cria feridas dentro do seu ser. Ok, bapota nyonso yango tobenga yango infection. E toda ferida nós chamamos aquilo de infecção. Et na place oyo yango tozobake mutu nyonso oyo abelaka infection, cela veut dire aza na hémorroïde. E aí estamos a falar, toda pessoa que tem infecção quer dizer que tem hemorroide. Donc soki basi bakanga oka na infection, E se já disseram que você tem infecções, que ça soit ministre, quer seja ministro, que ça soit président, presidente que ça soit tailleur, ou costureira, musicien, música, mutu nyonso, soki basi bakanga yo na infection, se já detectaram infecções a ti, cela veut dire que oza na hémorroïde. quer dizer que você tem hemorroide. Po hémorroïde ezali infection, Porque hemorroide é infecção, infection ezali pota. infecção é ferida. Et pota avant batraiter yango, il faut basukola ya. E ferida antes de ser tratada deve ser lavada. Wana ocomprendre sikoyo ke docteur oyo azali savant. E você entendeu que esse doutor é sábio. Maintenant basymptôme, Mas os sintomas, basymptôme oyo ezolakisa biso ke mama azotala awa elakisa biso ke yo oza na os hémorroïde. sintomas que mostram a mamãe que está nos acompanhando que você tem hemorroide. Et premièrement, premier symptôme, epai ya bamama tozoloba. Primeiro sintoma nas mamães, estamos a dizer nós. Soki yo mpo ozali papa ozolanda yango ozwi oyo eza problème te. Se você tem papá que está completamente seguro que esse não há nenhum problema. Mais oyo tozobase mingi bamama. Aqui vamos nos basear mais nas mamães. tozobenga mingi badouleur na niveau ya retour na niveau ya miso badouleur. E chamamos as dores no nível do ânus. Badouleur wana so ozoyoka, Quando você sente aquelas dores, cela veut dire eza déjà symptôme que oza na hémorroïde. quer dizer que são sintomas que você já tem hemorroide. Omona na miso na yo evimbi, Vai ver o seu ânus vai inflamar. omona mwa mosungu moko ebimi pembeni osala nde vise ezofungwama. E vai ver que começa a sair umas pequenas carnes se abrindo. Yango wana ezolakisa déjà que symptôme ya hémorroïde. Aquilo já detecta que você tem hemorroide. Omona ozosala toilette ya bapunge, c'est-à-dire batofina. E você, quando vai fazer na necessidade maiores, vai sentir que você está a defecar com puzes. Soki ozomona sikoyo ke makila ezobima, E se você vê que está a sair sangue, wana nyonso eza basymptôme ya hémorroïde. vai que são sintomas de hemorroide. Ozosentir ke ntango ozovanda ozosentir ke miso nayo ezokoma mingi mouillé. E você, quando você vai sentir que o seu ânus dá aquele comichão, Mouillé, c'est-à-dire mai bazei. você sente que está a retirar águas. Wana ezolakisa symptôme ya hémorroïde. São sintomas de hemorroide. Ok, ntango tozomona déjà miso ezobima libanda, Quando você vê que o ânus está a sair fora, yango tokobenga ngo déjà comme hémorroïde externe. isso nós chamamos hemorroide externa. Sikoyo na kati ya hémorroïde externe, Dentro da hemorroide externa, nde toza sikoyo na hémorroïde interne. também temos a hemorroide interna. Ndenge nalobi na bino ke hémorroïde ezali ensemble ya bapota nyonso oyo ezali na kati ya nzoto. Conforme eu disse que hemorroide é o conjunto das feridas que se encontram dentro do corpo humano, Donc symptôme ya estomac motema moto eza mpe hémorroïde. o sintoma do estômago ou de dor de coração também é hemorroide. Symptôme ya tension komata ube kokita ube hypertension nyonso eza hémorroïde. E o sintoma de tensão baixa alta também é hemorroide. Po yango nyonso ezolakisaka na niveau ya cœur ube na niveau ya battement ya cœur ke eza na bapota. Porque aquilo indica que no coração, no batimento do coração, tem feridas. Na niveau mpe même ya bapoumon o gastrite nyonso eza hémorroïde. Até a gastrite também é hemorroide. Na niveau même ya intestin grosso, intestin delgado, intestin grosso, ekomi na baferida eza déjà hémorroïde. Até ao nível do intestino grosso, delgado, se tiver feridas também já é hemorroide. Yango nde na niveau wana ya baintestin grave yango nde moto epesaka typhoïde ekomaka ke bakata michopona mpo ebebi ezalaka déjà hémorroïde. E no nível do intestino grosso é que leva a hemorroide, porque aquilo vai levar que você seja cortado e ser operado. Donc bato balobaka ke baza na typhoïde michopo ebebaki oyo epasukaki obe bakati michopo nyonso ezaka ensemble hémorroïde. Donc soki oza na cas ndenge wana yaka na centre biso tokotraite yo par la grâce de Dieu ozala. E toda pessoa que vem nessa doença, quando virem ser operada, dizendo que a sua tripa já está toda, tem que cortar, fazer operação, tudo aquilo aí são sintomas de hemorroide. Et à partir ya wana nde na niveau sikoyo ya vagin ube na matrice na batrompe ya mwasi ntango eza mpe na bapota eza hémorroïde. E nesse nível também, quando na verdade uma mulher, nas suas trompas também,
tem ferida, aquilo quer dizer que também tem hemorroide. yango basi oyo bazolongola bazemi mingi Por isso as mulheres que tiram gravidez, ou bien basi oyo bazokosala baclitage na bahôpital ou as mulheres que vão fazendo aquelas coisas nos hospitais, ou bien basi oyo bazobota ou as mulheres que estão a dar à luz. bango nyonso mpe baza na hemorroïde mpo nsima ya kobota bapesaka baantibiotique mpo eboma babota wana. Todas elas também têm hemorroide porque depois de dar à luz, de fazer o parto, dão remédios para poder curar ou secar aquelas feridas, tudo aquilo é hemorroide. oke ntango bapesaka baantibiotique na hôpital babota wana ekoki kokufa te mpo nini pota nyonso avant batraite yango ifo basukola yango c'est ça que moi j'ai le médicament oyo ya kosukola nano. E quando vão dar aqueles comprimidos lá nos hospitais, a ferida não seca, também não acaba, porque toda a ferida primeiramente tem que ser lavada, desinfectada, depois ser que bem tratada. ok sikoyo ntango motu mwasi azolongola bazemi ube azobeta batonga bakoki bapanyamento baina ne ba 2 ans mpo aevite zemi eza deja kolongola deja bazemi inconscientement. E quando a mulher vai tirando gravidez e tomando pílula durante 2, 3 anos para não engravidar, também vai tirando gravidez inconscientemente. wana deja eza deja basymptôme soki yo obeta deja tonga omela bapilule nyonso wana eza deja olobaki naza na infection te mais nyonso wana eza deja symptôme ke oza deja na hémorroïde yango ebebisaka deja batrompe ekomaka boucher. E você pode dizer que eu não tenho infecções, mas o fato de você ir no hospital dar uma pica para você fazer 2 anos, 3 anos sem engravidar, tomando pílula para você não engravidar, retirando gravidez, tudo aquilo são sintomas que detectam que você também já tem hemorroide. E na kati wana yango nde epesaka mama bainfection oyo tobengaka infection bacillose na portugais, infection de haute et de base na français. E aquilo tudo que vai dando uma infecção de bastidor em português e em francês, não sei como explicar. Infection oyo tolobi infection de base c'est-à-dire libanda omona ozoyoka mokusa na niveau ya vagin na yo. E infecções de base você vai sentir que vai sentindo comichão na sua vagina. E na kati nde ekomaka ebebisi sikoyo batrompe yango ozomona barègle na mpo ebima esalaka toujours badouleur ou bien barègle ekangami ou bien barègle ezobimaka mike mike ou ebimi kaka mokolo moko après ekati. E quando aquilo afeta dentro da vagina de uma mulher, vai ver que o seu período vai ser complicado, vai ser de período 2 meses, 3 meses depois, sem ver o seu período. Na nsima ya makambo nyonso wana Depois de tudo isto, symptôme mosusu ezali ke omona ozoyoka so mposa ya kosala rapport sexuel esusu te. e você mulher vai sentir que não tem aquele desejo, prazer do sexo. omona mosusu ozosala rapport sexuel na mobali na yo asali me yo oversaka te lotia kosisa mpe ozoverse te olio ngati naversaka na nga te. E você vai fazendo isso, a relação sexual com seu marido, com seu esposo, namorado, seu companheiro. Você sabe que ele fez mesmo um trabalho muito bem, já deitou os seus líquidos, mas você não está satisfeita, sempre está insatisfeita. Ozosentir ke omona so ozosala rapport sexuel na bavante penia mobali ntango ezokota na kati ozosentir bavante pasi ozosentir ondie bapota ondie motu bazotimola ye bapota na kati ya bavante. E você vai sentindo quando o pênis do seu companheiro vai estar entrando na sua vagina, vai criando umas dores dentro de ti e vai sentir como alguém tivesse ferida dentro. Ozosentir vraimen balèvre na yo ou bien ozosentir ke ozala su na posa ya mobali te biro même 3 mois, 1 année donc yo ozala su na posa ya mobali te. E você vai sentindo, vai normalizando a situação de você não ter o prazer ou desejo de ter um homem contigo durante 3 meses, 4 meses, 6, 5, 8, mesmo se for 1 ano. Ou sentir que como passe. Vai sentir dores nas costeiras. Ou sentir que você vai dysenterie, mas eu tocar você vai gás pamba pamba. E vai tendo disenteria, ferver na barriga e retirando aí o gás atrás. Ou sentir que os outros vêm só conda. Você vai começar a emagrecer. Vocês vão dizer que esse não esse daí é hemorroide. Ou sentir que os vimba pe. Você tem que ficar bem gordo. Em relação ao sobrenatural, eles são magros, mas você é bem gordo, bem bebucho. Mata todos os membros da família. Tudo isso são sintomas de hemorroide. Ou sentir pela articulação, ou sentir passe. Aí vai sentir nas suas articulações dores. Ou sentir muito beta, mas os olhos batissem lá. Você tem uma enorme dor de cabeça, toma qualquer tipo de calmante até os nados. Ou sentir na macolona, e vai sentir câmera nos seus pés, tremor nos pés. Ou sentir isso
que na ngonga moko que il faut tant sur la vagine na ofungwama. E para uma mulher quando estiver a lavar a sua banha vai sentir que a sua banha está a abrir por si mesmo. E mayele loko ezalaka ote okele pa mama na te bapesa oyo bakisi po otia na kati ok eza na problème ya bapota hémorroïde obandaki kolongola bazemi kobwaka bana nyonso wana obosani yango me olobi te balokinga na famille. E como você é uma burra, não tem inteligência, vai logo naquela mamãe para dar como não precisa meter dentro. Afinal de contas, são consequências da gravidez que você tirou, dos abortos que você fez, das pílulas que você tomou. Venha no papá Afonso, vai tratar de ti muito bem. Eu disse para você que eu vi para que tu tenha uma boa vida e uma boa saúde. Por isso chamamos nós os sintomas de hemorroide. E vai sentir talvez que você não está grávida, mas a sua mama retira aquele leite. Então, uma vez eu me chamei de Oceano, quando ninguém vai evitar fazer, mas eu sou lá para movimento com a bana e a cobota, e a um monte de missa que mamãe vai fecundar e a gobipe e missa já mais a bebê. E quer dizer o que quando você está a tirar a gravidez, imitar a gravidez, aquilo vai retirando, vai estar subindo os líquidos. E quando você tira a gravidez, não dando a luz, então quer dizer que aquilo começa a tirar o seu leite. Bom, e a nisso é exata sintoma de hemorroide. Por isso são sintomas de hemorroide. Vai sentir que o corpo como se não fosse o teu. Quando você acorda cansado, você quer dormir sempre. Donc, exangisi appétit à Goliath. Il faz faltar até apetite de comer. Exangisi toka pamba. Você fica caloriar em vão. E nyonso wana tudo isso. Exaba septembre ezola saki yo mama ozala hemorroïde. São sintomas que detectam que você mamãe tem hemorroide. Et on a dit que hemorroïde est la maladie le plus dangereuse plus que même le sida. Eu disse que hemorroide é mais perigoso até que a sida. Ya mozo mona mama mosusu okei ba sali yo examen nyonso ba trouver que kota myom kiste nyonso ozala eloko te mais ozo koka kosimba zemi te. E vai você mamãe vai fazer todas as análises, vai não vai nenhuma qualquer doença, mas você não consegue conceber. Mais attention. Atenção. Ok, hemorroide que muto akata yo bazolo na mukongo. E você vai com hemorroide não vai fazer corte de lâmina nas suas costas. Te bavandisa yo na nzumu mona kachanda. Ou não vão fazer senão numa panela dentro de casa. Bakanga o singa na luquete. E vão pegar uma corda na sua cintura. Wana zali traitement hemorroide te. Isso aí não é tratamento da hemorroide. Ba pesa ba mai yo mela songi ba 50, 40, 50 litros. E vão te dar 70 litros para você beber. Ba koko ba nego noko na bino koko na bino ote na família bino mutu mo. Non. Vão falar não, seu tio, na sua família assim. É mentira. Mais bien sûr. Sim, é verdade. Hemorroide é héréditaire. Hemorroide também é hereditário. Imagine-toi que au concevoir par la grâce de Dieu. Concebeste pela graça de Deus. Neti mama oyo na pesi na bozotala siko. Nanga oyo mwasi oyo. Bon, ayaka munene te, afungwamaka te, donc aleka bien te apeti ezalaka na ye te. Donc sena biso basi ezalaka ya kofungwama. Donc toyoka papa Alphonse tokoyeba ke eza hemorroïde azobima makila donc oka moto azoregle donc moye eza te donc soki abandi kosumba boye mona ebimi donc okenda ngo classe kaka bongo ekobima kaka bongo nde toyeba papa Alphonse. Mamãe está acompanhando aqui agora. Nem mwana oza na hemorroide ele sabe yepe mama azaki na hemorroide po hemorroide pesa la hérédité. Do jeito que o filho dela tem hemorroide, quer dizer também que ela a própria mãe tinha hemorroide, porque isso aí é uma doença hereditária. Você vai ver que está a defecar sangue toda hora. Também aquilo destrói o programa da circulação do seu período. Vai ver no período que você não deveria estar de período, o sangue vai começar a sair. Et là, on a fait ça contagieuse. Pourtant, il y a des gens qui ont été infection, il y a une contamination, pas isso também é contaminação. Quando você tem essas feridas, também vai contaminar até o seu esposo. E quando o homem ejacula, você sente que o seu esperma não está bom, começa a trazer comichão na sua vagina. Afinal de contas, é a doença que você fez que transmitiu a ele. Quand tu as même le niveau barré, pour ceux qui vont laisser contaminer le niveau barré, et puis si maman peut mourir le niveau barré, on va bien avoir le barré, et ça, tout là, ce sont des pleurs.
imagina até os rins, quando aquela fita atinge um rim, estão falando que isso tudo aí são sintomas de hemorroide. D'après cette définition, hémorroïde mobile, Eu dei definição de hemorroide na sua totalidade, creio que você que está acompanhando muito bem. Então, o papo está aí, cola na minha. E quando essas filhas vão desenvolver, Se eu escutar que eu usando açúcar e a moleca, se simular que você tem açúcar a mais no corpo, e a moça usando diabétique, moi eu papo está aí sim, donc d'où avant de traiter yo, para traiter o diabète, il faut battre la paix hémorroïde. e aquilo é coisa que você é diabético, e antes de tratar um diabetes, também tem que consultar as coisas que estão dentro do seu corpo, se tratar depois, e isso vão tratar o diabetes. Ma maman não só fazendo diabète, papa não só fazendo diabète, será que vai saber hémorroïde. Todos os papais, mamães que têm diabetes, querem dizer também que tem hemorroide. Mais monsieur, bem na maille na música. Eu disse, puxa sua inteligência para ir mais além. Muito a coisa na ngambo na te. Que ninguém engane daquele lado. Muito a coisa o côté kuna te. Olha esse lado aqui. O moni déjà. Você já viu? O milieu po yebi place yo Já sa. se conhece onde você está. Soit numéro, Pega os números, côté na site. entra no nosso Sai site, même union so coma. e todo momento liga. Benga biso. Liga para nós. Centre traditionnel et naturel. Centro Tradicional Natural, Papa Afonso. Papa Afonso. Essa organization. É uma organização. Até o moni ngate. Como é que você não me vê? O moni ba docteur mususu bazawa na oyo ba kotender yo. Vai ver os doutores que estão aí para acompanhar. Structure eza na droiture nango. Também tem os seus direitos. Ndenge ka yo na hôpital. Quando você vem no hospital, Oyo fungoli fiche. vem fazer uma consulta. Après, tango fungoli fiche. Depois da consulta, Ok na salle d'attente. vai na sala de atendimento. Ok, pas docteur, écoutez un Vai docteur. o doutor fazendo ao doutor. Docteur Ayambi O doutor vai receber, a consulter yo. vai fazer a consulta. A kotinda yo siko na appareil. Daí vai te mandar no laboratório. Échographie, radio, nyonso nyonso. Vai passar no laboratório. Na nsima identifier malade bien. Depois de identificar a doença, Après obandi kolanda depois traitement. vai começar o tratamento. Traitement doit dépendre na musika ou na pembeni. O tratamento depende quer seja de longe ou próximo. Kaka na numéro de téléphone. Seu número de telefone, Benga. ligue, Qui c'est kokoma? o remédio vai chegar. Moi, Eu je veux que vous prospérez quero que você prospere en tous états. em todos os Je sentidos. veux que vous soyez en bonne E que santé. tenha uma boa saúde. Na ABC Lyon, Eu digo para vocês, traitement hémorroïde. o tratamento de hemorroide, Tina origine nango. até na sua origem, Eza na centre oyo. está nesse centro. Pona nini obotaka te. Se você não tem filhos, Yango pesa hémorroïde. também uma hemorroide. Pona nini ozokokanga nzembe te. Você não consegue conceber, Yango pesa também hémorroïde. uma hemorroide. Ozokoka kosepesation mobali na yo Você te. não consegue alegrar o seu marido. Ozoyoka susu ozoka mobali na elengi te. Você não sente mais o gosto do seu marido. Tout ça ce sont des eza basymptômes ya hémorroïde. Tudo isso são sintomas de hemorroide. Benga. Liga. Benga toza mpona yo. Liga, vamos aqui para você. Benga. Ligue. opratika mpe bakisi ebele. Daí você já tomou vários remédios. mpona kotia na kati mpo nzoto nekangama. Para você pôr dentro e o seu sexo está seco, prender. ndenge mama nakuna akosaki bino. Deus quer mamar vos mentir. ndenge papa nakosaki bino. Ou aquele papá vos mentir. bazokosa bino. Então vos mentir. otuna bango ese baza balingama. Pergunta para eles, será que são? oyo eza cour. Isso é um curso. yo moto maladi oyo oyokanga Você, o enfermo está acompanhado. koyoka soni te. Não tenha vergonha. maladi Doença. moto nyonso aza na nzoto abelaka. Toda pessoa que tem corpo que está doente, obeta lisolo epa moto bete yakaka direct. vem à sua direita. benga. Ligue. benga. Ligue. benga ozobela. Ligue se está doente. omoni source meme ya trombose yango oyo. Está a ver a fonte de trombose está aí. ntango ndenge bapotele ezosalama. Quando já fez a ação dele, yango ozomona ngo otambola susu você não te. consegue andar. mokongo ezotambola susu te. A pessoa não consegue okomi kolala. Você dorme à oza toa. nano jeune. Você é jovem. oza na jeune fille. Ei, jovem moça. tala sikoyo age ozala ngo. Verdade que você tem. babenga ngo ozobota te. Vamos falar que você não tem filho. yaka. Venha. merci beaucoup. El Produções apresenta Embondeiro, nossas raízes culturais. Fizemos para si o seguinte serviço de reportagem. Reportamos concertos, conferências, casamento, aniversário. Fizemos para si também gravações de filmes. Temos ainda disponível materiais audiovisuais. Não perca tempo. Contacta-nos pelos seguintes terminais telefônicos: 924 19 28 71, 913 59 9401, 939 04 31 79. Estamos ainda nos www.alpro.tv.com, www.centroderrafonso.org.